Neste vídeo você conhecerá o modelo de administração de igreja que os suecos defendiam. Parecer de Ivar Wingren, filho mais velho de Gunnar Wingren, sobre o problema que estava ocorrendo e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao Brasil de forma autônoma e fundaram a Assembleia de Deus. Posteriormente, a Igreja Filadélfia de Estocolmo enviava missionários suecos ao Brasil conforme a necessidade. Tudo parecia bem, até o interesse dos pastores brasileiros não se fixar apenas em ganhar almas e passar então a reivindicar lugar de liderança administrativa junto aos missionários suecos. Igrejas livres. Os suecos têm absoluta aversão a todo e qualquer tipo de organização e institucionalidade, por isso, a celebração ufanista das igrejas livres. Para eles, como para todo o modelo congregacional, onde toda a congregação toma a decisão final de um assunto, só era uma igreja verdadeira se fosse uma igreja livre. Teríamos que decifrar a forma sueca de pensar, pois eles são extremamente refratários a todo e qualquer tipo de organização na Igreja do Brasil, apesar de que, na Suécia, eles têm uma instituição. Talvez um resquício do trauma pela perseguição da Igreja estatal em seu país de origem? Ou simples medo da autonomia dos caboclos latinos? Algo a considerar é que os dois suecos, segundo a revelação, vêm para o Pará. Será que em suas cabeças não existia a perspectiva dessa mensagem alcançar o país? O Brasil tem extensão geográfica e é 13 vezes maior que a Suécia, e somente o estado do Pará é quase 3 vezes maior que ela. Alcançar o Pará, segundo profecia, não seria então mais do que suficiente? A Igreja de Filadélfia, em 1915, foi expulsa da Associação Batista na Suécia. A Igreja Filadélfia é que enviava os missionários ao Brasil. Para além de alguma dificuldade com a Igreja Luterana da Suécia, a repulsão aumentou ainda mais pelo golpe e perseguição que Petrus e seus líderes vão sofrer das igrejas autônomas. Portanto, entende-se por que ainda no final da década de 1960 ele fala de denominação como algo danoso. Todos expuseram a sua perfeita provação sobre o pensamento bíblico de igrejas livres e independentes, entre as quais deve haver uma colaboração espiritual, mas sem a organização da qual os missionários agora tinham sido acusados de professar e até de praticar uma organização eclesiástica a nível nacional. Ivar Wingren, filho mais velho de Gunnar e Frida Wingren, disse em uma entrevista no Mensageiro da Paz que, apesar de na época ter apenas 12 anos de idade, ficou sabendo que havia dificuldades no norte entre pastores e missionários por causa do trabalho. Porém, Deus tocou no coração do seu pai para ele ir à Suécia e trazer o pastor Levi Petrus para participar daquela importante convenção. Levi Petrus disse que um trabalho missionário tem de ter como alvo, sempre que possível, entregá-lo aos obreiros nacionais. O pastor sueco percebeu que se os missionários não aceitassem a proposta dos obreiros, com o tempo as dificuldades só aumentariam. Era melhor, portanto, trabalhar lado a lado sem correr riscos mais graves. As igrejas na época oravam constantemente para o Senhor abençoar esta convenção. Todos esperavam que o espírito de união fosse completo, isto é, que fosse o Senhor
e não os homens que decidisse todas as coisas. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 1930 marcou o afastamento dos missionários suecos, a ascensão dos nordestinos e a fixação dos suecos para novas áreas. A decisão tomada na primeira Convenção de Pastores das Assembleias de Deus no Brasil, realizada em Natal em 1930, definiu sobre alguns importantes aspectos os rumos da Igreja e explica em parte o seu acelerado crescimento. Os obreiros nacionais, conhecedores da psicologia do povo, com os mesmos usos e costumes, mais resistentes às endemias e outras espécies de enfermidades que graçavam na época, alcançaram também maturidade espiritual e assumiram a liderança em vários estados onde nasciam as primeiras igrejas. Os missionários remaram ao sul para a abertura de novos trabalhos. Embora tivessem que tomar a direção e a responsabilidade pela obra nas regiões norte e nordeste, sentiam grande dor na alma. Sabendo que os obreiros brasileiros já haviam se reunido em 1929, sem a presença dos missionários para discutir sobre suas reivindicações, restava saber por que foram tomados de tanta dor na alma. Os pastores brasileiros choraram muito, pois queriam continuar tendo comunhão com os missionários e contando com a ajuda deles. Os missionários estavam deixando todo o trabalho nas mãos dos pastores brasileiros e seguindo para outros lugares. Os brasileiros assumiram o trabalho de forma genérica. Na Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1930, segundo versão oficial, os suecos entregaram a direção do trabalho aos brasileiros. Mas entregaram o quê? Já que permanecem na liderança das principais igrejas? Deu-se a transferência, de fato, da sede das igrejas de Belém para o Rio de Janeiro. A nacionalização da obra, acompanhada pela mudança para a capital federal e para os brasileiros, e a mudança de todos os templos e salões de reuniões pertencentes à missão sueca para as igrejas brasileiras. Quanto à responsabilidade do trabalho, ela foi transferida gradualmente dos missionários. Missionários suecos enviados ao Brasil pregavam, fundavam igrejas. Missionários suecos enviados ao Brasil pregavam, fundavam igrejas, consagravam obreiros ao ministério. Com o passar do tempo, esses obreiros reivindicaram um lugar na liderança das Assembleias de Deus. A visão de igreja de obreiros brasileiros e missionários suecos era antagônica. Enquanto os suecos defendiam o modelo de igrejas livres, onde cada congregação decidia e resolvia suas questões sem interferência externa, os pastores brasileiros tinham como objetivo administrar todas as congregações existentes e as que viriam a surgir. Diante disso, em 1929, os pastores brasileiros, sem a presença dos missionários suecos, decidem sobre a CGADB no próximo ano para resolver este entrave. Petros, pastor da Igreja de Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, responsável pelo envio de missionários ao Brasil, achou prudente deixar o trabalho nas mãos dos brasileiros. E isso que aconteceu, porém, de maneira gradativa. O resultado foi positivo, pois as Assembleias de Deus teve um crescimento vultuoso, mesmo porque os obreiros brasileiros estavam lidando com o seu próprio povo. Tinham conhecimento das necessidades e anseios, além de não serem atingidos por doenças que afetavam os estrangeiros. No próximo vídeo, você assistirá a mensagem de Samuel Nistron. Entenderá nas entrelinhas como ele via o Evangelho e a administração institucional. Não perca!